Aleluia, glória a Deus, graça e Glória. paz, igreja do avivamento, louvado seja o Senhor, amém? Nosso Deus, ele é fiel. Hoje, mais uma vez, nós vamos gravar mais um podcast e vocês vão conhecer o testemunho do nosso irmão Antônio, tá bem? Irmão Antônio, tudo bem com o senhor? Tudo bem, pastor. Glória a Deus. Deus é bom, né? Amém. Estamos aqui para testemunhar o que Deus fez em nossas vidas. É um privilégio muito grande, uma alegria muito grande, uma satisfação estar com o pastor aqui, né? Para nós bater um papo, falar do nosso Senhor. Né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, então vocês daqui um pouco vocês vão conhecer o testemunho do nosso irmão Antônio, tá? A história dele, a obra de Deus na vida dele, tá bom? Então vocês não esqueçam de deixar aí um like, curte aí o nosso canal, se inscreva, compartilhe, envia para outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre vícios, tá? Sobre a libertação na vida dele, foi a libertação da bebida alcoólica. Então, se você conhece alguém, você compartilha para a gente. E a libertação da depressão, né? A libertação da depressão também, amém? Então, quer dizer, hoje o nosso podcast promete, vai ser uma bênção. Glória a Deus. Amém? Ó, pessoal, vou deixar aqui embaixo também o número do meu Pix, tá bom? Se você puder, se você quiser fazer uma doação voluntária, uma oferta voluntária, eu vou deixar o número do Pix e você faz uma oferta, tá bom? Se você quiser, se você puder. E também apoio, tá? Eu também faço questão de ter alguns apoios. A sua imagem, a sua marca, eu deixo aqui na nossa televisão, durante o podcast inteiro. Tá certo? Então tá bom, por enquanto é só. Mas vamos lá. Aleluia. Seu Antônio, o Senhor é uma bênção, graças a Deus. Glória a Deus, né, pastor? Deus é bom, né? Como eu já falei, Deus é maravilhoso. Sim. E o que Ele faz nas nossas vidas, não é? Sim. Isso é o que é mais tremendo, né? Amém. Seu Antônio, o senhor tem quantos anos? Hoje, pastor, hoje eu estou com 64 anos. 64 graças anos. A Deus. Um jovem, né? Um jovem. O senhor se sente um jovem? Me sinto um jovem. Rapaz, agora, né? O seu Antônio, vem cá. O senhor participou de São Silvestre? De São Silvestre. Fiz a última São Silvestre agora, né? Fiz. Glória a Deus, completei ela. 15 quilômetros bem corrido, né? O senhor, e quanto tempo dá para fazer 15 quilômetros? Uma pessoa como o senhor. Pastor, o senhor não é aquele atleta, não, igual os canela seca lá como é que chama? Lá da África? Os quenianos. Ali não dá, né? Não, né? Ali não dá, mas eu fiz um tempo muito bom. Sim. Eu fiz em 1h42. Certo. Entendeu? Eles fazem quanto tempo? Eles fazem 31 minutos. Não é muito. Pois é, mas eles lá são... Ali eles são muito bem preparados para isso. E eles correm lá na terrinha deles, eles correm descalço. Eles treinam. Agora não, tem por causa da questão do patrocínio, né? Mas eles, mesmo sem treinamento, automaticamente eles já são bem desenvolvidos, né? Sim. Entendeu? Imagino. Mas eu me sinto muito orgulhoso, me sinto com certeza. Um privilegiado, né? Sim. Completar no meio de uma multidão onde tinha 36 mil pessoas. Eu fiquei entre os 7 mil, você entendeu? E tem pessoas que ficam no meio do caminho, não fica? No meio do caminho. Não aguenta, só é aquela bagunça para sair. Só. Fantasiado. É quando você começa a correr ali 1,5 quilômetro, 2, você já vai gente ficando para trás já, né? Rapaz, e aí vai se arrastando. Tem uns aí que é só fumaça, entendeu? Só ali para bagunçar. Mas eu sou muito feliz porque eu sei de onde vem essa força, sabe? Sim. Eu sei que foi o Senhor que me deu essa força, me deu essa disposição. Sim. O Senhor me deu um espírito jovem. Sim, mas o senhor não sempre não teve essa força? Não, pelo contrário. Pelo contrário, essa disposição aí eu nunca tive antes, sabe? Não, de forma alguma.
era encostado no sofá, era através de bebida, você entendeu? Acabava me isolando mais então, ainda. Quem te viu, quem te vê hoje? Pois é. Quem me viu e quem me vê hoje, né? Rapaz, graças a Deus. Então, né? Não vai reconhecer o senhor? Pois não é, rapaz. Eu fico muito feliz por isso, porque Sim. eu espero que eles vejam a luz de Cristo através de minha vida, porque foi Ele que fez essa obra na minha vida. Me sinto muito privilegiado e me sinto muito à vontade para falar isso, porque eu sei de onde que veio, né? Certo. Porque quem era eu, como você mesmo falou, quem era eu no passado e quem sou eu hoje, que eu não conseguia nem andar direito, sabe? Porque consumido pelo álcool, quer dizer, me faltava fôlego, me faltava a energia, me faltava a disposição para fazer o que eu faço hoje. Rapaz, graças a Deus. O senhor nasceu de novo? Não, uma nova vida. Uma nova hoje vida. Eu posso dizer que sou uma nova criatura. Né? Rapaz, em todos os aspectos, corpo, alma e espírito. Né? Corpo e alma e espírito. Porque antes, o espírito, eu não sabia, eu não conhecia, sabe, nada espiritualmente, né? E Deus renovou isso dentro de mim. Deus me fez eu conhecer o mundo espiritual. E hoje, como você falou, hoje é em corpo, alma e espírito. Eu me entreguei ao Senhor, porque o físico, hoje, eu consigo fazer o que eu não fazia antes, né? E o espírito, porque eu conheci, não é? O Espírito Santo de Deus. Né? Então, rapaz, então se as pessoas hoje encontrar o senhor, se lembrar do senhor lá no passado, quanto tempo atrás? Uns 15 anos atrás? Uns 14 anos, de 13 para 14 anos. Né? Então, aquela pessoa lá do passado, um amigo seu, te conhecer hoje, vai ver a diferença. Totalmente, né? Ele pode pensar assim, será que é ele mesmo? Será que é o seu Antônio? Será? Só para você ter uma ideia, eu voltei ao trabalho onde eu trabalhava, rever os amigos, fui resolver um negócio lá e fiz para conhecer os amigos. Muitos ficaram abismados quando me viram. Você entendeu? A questão do semblante, você entendeu? Talvez estava esperando um velhinho ali. Cabisbaixo, porque na realidade, eu não vou mentir, na realidade, quando eu saí de lá, eu me senti um tiozinho, você entendeu? Rapaz. Pois caído, cabisbaixo mesmo, gordo. Você entendeu? Gordo. Hoje eu estou com 80 quilos, eu pesava 99 quilos. 100 quilos o senhor pesava e hoje está com 80. Hoje eu estou com menos 80, 20. leve, graças a Deus. Você entendeu? Corpo, alma e espírito. Não é? A única diferença que mudou um pouco foi a questão do cabelo. Mas eu me sinto mais jovem porque assim os jovens me ajudaram. Hoje eles estão rapando, né, a cabeça. Então ajudou um pouco aí, né? Então, mas brincadeira à parte, né? A gente me sinto, foi assim que as pessoas me viram, você entendeu? Sim, porque graças a Deus. Na realidade, que eles estavam vendo ali era um novo seu Antônio. Sim. E não mais aquele antigo. Porque eu espero que eles tenham visto a luz de Cristo através da minha vida. Com certeza. Porque Cristo é tudo na minha vida, sabe? Não é? A gente tem que refletir Cristo, né? Refletir tudo, com certeza, né? Por onde nós passamos, o brilho dele tem que brilhar em nós, não é? Deixar o nosso eu Deixar o nosso eu para lá, porque sem ele eu não sou nada. Só para você ter uma ideia, se Cristo não entra na minha vida, eu não sei o que seria eu hoje. Nem se estaria vivo. Nem se estaria vivo, não é? Porque tem muitos amigos seus que não estão mais vivos. Não, já partiram, com certeza. Então. E outras bem mais jovens do que eu, você entendeu? Mas outros estão prostrados, estão encostados, você entendeu? Ixi. Tem vários encostados. Rapaz. Tudo por quê? Por causa do vício, por causa do álcool, você entendeu? Mas eu espero verdadeiramente que muitos venham acordar, venham olhar, não é? Ver o que Deus fez através da minha vida e pode ser feito na vida dele também, não é? Sim, Jesus te salvou. Jesus me salvou. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Jesus, ele é tudo na minha vida, pastor. Sim. Eu vivi uma pessoa muito isolada, uma pessoa muito deprimida, uma pessoa cabisbaixo. Pastor, eu era uma pessoa que vivia escondido. Eu tinha vergonha, sabe? Eu não conversava. As pessoas
Quando eu via as pessoas se aproximar, eu me escondia, sabe? Dentro de casa eu isolava. Muitas vezes, me perdoe, a minha esposa mandava mentir. Você entendeu? Dizer que eu não estava em casa, telefone ligar, eu falava para ela falar que eu não estava em casa. Mas o senhor estava onde? Estava no quarto? Trancado no trancado, quarto, no isolado, escuro? luz apagada, tudo. Você entendeu? E aquele vazio, pastor, era um vazio tremendo dentro do meu peito, sabe? Aquela angústia, uma ansiedade que não tinha tamanho, uma preocupação que eu não sabia o porquê aquela preocupação. Sim. Aquela ansiedade que me consumia. Sim. Eu não dormia. Se alguém falar que tem depressão, o senhor vai entender o que é isso? Com certeza, eu vou entender. Muitas pessoas podem achar que, como muitos falavam, esse negócio de depressão, isso é frescura. Olha, meu amado, eu espero que ele esteja bem longe disso daí, de acontecer isso com a vida dele. Sim. Porque, na realidade, pastor, a depressão, ela te algema. Sim. Ela te algema. Você tem vontade de sair, você tem vontade de fazer alguma coisa, jogar aquilo, mas você não tem força. Você não tem força, você não tem saída. Quando uma pessoa te dá uma palavra de ânimo, se a pessoa te dá uma palavra de ânimo, você toma até aquele impulso, aquela vontade. Logo ali você esmurece na mesma hora. Sabe? Na sua mente, você não é capaz. Para você. E o senhor procurava cura? Pastor, eu procurei tudo quanto foi lugar. Remédio era uma forma? Eu tomava 5 tipos de medicamento faixa preta. Faixa preta. Dose muito forte, sabe? Dose muito forte. E cada vez que eu passava no psiquiatra, ele aumentava a dose ou mudava o medicamento. Porque eu não dormia. Mais forte? Mais forte. Porque eu não dormia. Eu não dormia. Eu, sinceramente, eu ficava noites e noites. A depressão, o que ela faz isso? No calar da noite, enquanto todos estão dormindo, você está lá, sabe? Andando para um lado e para outro. Porque não tem ninguém. Insônia. E você fica com aquilo. E na sua mente, a sua vontade, pastor, é de morrer. É de morrer. É muita tristeza. É muita tristeza. Senhor Antônio, mas triste. Uma pessoa bem financeiramente e ainda quer morrer, senhor Pois Antônio. Pastor, o senhor tinha carro zero, casa, minha casa, um emprego uma estabilizado. Família bonita. Graças a Deus, sou pai de 3 filhas. Linda, minhas filhas são lindas, uma esposa linda, tudo, que tem tudo para minha vida. Ganhando bem financeiramente. Financeiramente, eu não sou uma pessoa formada, mas eu tinha um salário que muitos engenheiros gostariam de ter. Você está entendendo isso? Pois eu tinha carro zero, carro do ano. Você entendeu? A partir do momento que eu comprei o meu carro zero, de lá para cá eu nunca mais comprei um carro usado, somente carro zero. Por quê? Porque o meu salário me oferecia isso. A sua estabilidade. Com certeza. O que eu estou contando aqui, eu não estou contando uma vantagem para mim. Eu estou contando o que Deus fez na minha vida, uma realidade do que eu vivia. Sem Cristo, eu tinha tudo para ser uma pessoa feliz. Você está entendendo isso, pastor? Por quê? Antes de Cristo entrar na minha vida, se é que as coisas materiais te faz você feliz, você entendeu? Se é que as coisas materiais te faz você feliz, porque, como nós acabamos de falar, eu tinha carro zero, a minha casa própria, não devia nada para ninguém, nada, absolutamente nada. Eu tenho uma família, que muitos querem ter uma família estabilizada. E cheio de amigos também, né? Cheio de amigos. Amigo que não faltava. Era igual penca. Os amigos. Por onde eu passava, eu não podia entrar num bar que enchia. Se eu tivesse no bar e aquelas pessoas passassem na rua, que eles me viam lá, eles já encostavam lá. Chegava, me dava aquele tapinha nas costas, falava amigão. Lá, sabe? Amigão, rapaz, quanto tempo. Com saudade. Quanto tempo, seu Antônio, tal. Eu falei, pois não é. E ali, quando você pensava que não tinha ido uma caixa de cerveja ou mais, aí, alguns maços de cigarro, conversa jogado fora aí, você entendeu? Só que quando passava isso aí, eu mergulhava.
naquela solidão. Mas os seus amigos não sabiam que o senhor era triste por dentro? Não, por quê? O álcool, ele me transformava, me fazia uma pessoa diferente. Ele fazia eu ser uma pessoa alegre, uma alegria falsa. Porque hoje nós temos alegria eterna, não é, pastor? Sim. Hoje nós temos essa alegria eterna. Sim. Nós não precisamos de absolutamente nada para ser o que nós somos, a não ser Jesus na nossa vida, reconhecer que é Ele que está na nossa vida. Mas só que aquilo lá era momentâneo. Quando eu ia embora para casa, que eu me colocava a cabeça no travesseiro, as coisas ruins, tudo me acontecia. E, acima de tudo, uma acusação terrível em cima de mim. Fazendo com que, querendo falar para mim que eu era um irresponsável mesmo, porque eu tinha minha família e não estava dando atenção para minha família. Umas vozes. As vozes, aquilo lá. E falaram para o senhor se matar? Pastor, eu fui trabalhar 2 vezes, e essas 2 vezes, com a tentação muito grande na minha vida. E eu atravessei o farol. Quer dizer, tentei, não quero nem saber, mas para mim já era. Deixa, eu não, se morrer, eu não estou mais nem aí. Que horas que era do dia? Foi 5 horas da manhã. 5 horas da manhã, o senhor já estava querendo se matar? Já estava. Imagine só, à noite, né? Quem era para ter, né, a noite toda descansando, então era para ir, né, era alegre, ir trabalhar e tudo, né? E eu, ao contrário, nessa angústia, já queria me matar. Atravessei, peguei um carro, meu carro deu perca total. Rapaz, total. E Deus te poupou. Porque eu saí sem nenhum arranhão. O carro acabou, mas o senhor Deus poupou. Perca total, não serviu mais para nada o carro. E eu saí do carro. Todo mundo que via o carro achava que aquele já tinha ido, sabe? E eu lá em pé, do lado do carro, sem nada. Porque eu acredito que Deus tem um propósito na minha vida, você entendeu? Por isso que nós estamos aqui hoje. Essas pessoas que podem estar me ouvindo hoje, podem estar sentindo a mesma coisa que eu senti no passado, e eles tomaram essa decisão de entregar a vida dele a Cristo, não é verdade? Porque só Ele pode fazer isso na nossa vida, pastor. Mas isso aconteceu por 2 vezes, porque eu perdi 2 carros com perca total, por causa disso. Uma outra foi a primeira vez, essa foi a segunda. A primeira vez eu capotei um carro. Você entendeu? Eu capotei um carro, querendo me jogar de tudo quanto é jeito, e fui sair de um lado, perdi o controle do carro, e o carro capotou e eu apaguei. Entendeu? Mas também não tive nada, apenas um pequeno arranhão. Você entendeu? Eu saí de lá e aí... Quando aconteceu os acidentes com o senhor e os seus amigos, quando eles ficavam sabendo do acidente? Pastor, nunca foi um me visitar. Nunca. Nenhum. Pelo contrário, alguns ainda falam, rapaz, mas tudo ainda está viva ainda, você entendeu? Ainda falam, rapaz, mas você ainda está viva ainda. Falaram que você tinha morrido e tal. Fazendo piada. Fazendo piada, jogando. É a brincadeira suja, você entendeu? E tal, aquele negócio. Né? Eles não tinham noção do que realmente acontecia com o senhor, o seu Antônio lá dentro. Por fora, o seu Antônio era aquele herói. Era, mas eles nunca imaginaram quem eu sentia por dentro, sabe? Porque eles só me conheciam assim. Quando chegava lá, já ofereciam uma cerveja, depois que eu tomava ali o primeiro copo, aí ficava tudo para minha conta, e aquela alegria falsa, entendeu? Parecia uma diversão e tal, e eles achavam que eu era aquela pessoa divertida, você entendeu? Ô, seu Antônio, o senhor queria se curar, o senhor procurava, além dos remédios, o senhor procurava o que mais? O senhor procurava os médicos, né, que o senhor falou? Isso, eu procurei, pastor... Igreja o senhor nunca procurou? Nunca procurei uma igreja, nunca procurei uma igreja. Mas aonde falava que podia ajudar, aonde falava que tinha alguém ou algo que podia me ajudar, eu estava lá. Porque era assim, pastor, eu tinha, como nós falamos, eu tinha um bom salário e eu podia pagar. Então eu ia atrás dessa, porque eu queria essa cura. Do remédio. Mas imagine só, pastor, que eu saí daqui, fui até Aparecida, porque me indicaram uma macumbeira lá, que falaram que ia me curar. Você entendeu? E eu fui até lá.
Você entendeu? Eu cheguei lá, ela falou que precisava fazer um trabalho, fazer aquilo lá, e aí acabou me levando um certo dinheiro ainda, você entendeu? Mas nada me aconteceu, nada. O senhor gastou o seu tempo, combustível, ainda deu um dinheiro lá para ela e não teve solução. Nada, absolutamente. Aonde falava mesa branca, aquele negócio, benzedeira, tudo eu estava lá. Sim. Essas coisas assim, mas nunca me resolveu esse problema. Seu Antônio, essa pessoa que está assistindo, se ela estiver passando por depressão e ela estiver procurando essas coisas, o que o senhor acha? O que o senhor tem para falar para a pessoa? Está embarcando no barco errado. Está perdendo tempo? Perdendo totalmente tempo. Não vai resolver. Não. Ele pode até ser induzido, sabe? Sim, mas não que vai solucionar. Não. Não que vai solucionar o problema dele. Pode ter certeza que aquilo vai ficar martelando nele. Então, sim. E no seu caso, o que te ajudou? Pastor, de tudo que eu procurei, todas as coisas que eu procurei. Quando foi um dia a minha filha mais velha, eu estava em casa, muito cabisbaixo. Sim. Esse dia eu estava muito ruim mesmo. Sim. E ela chegou para mim. Ela chegou para mim e falou: pai, lá na nossa igreja vai vir um pastor de fora hoje. Sim. O senhor não quer ir lá? Mas eu nunca tinha entrado numa igreja de crente. O senhor gostava assim de crente? Tinha bronca de crente? De crente, eu não queria nem... Eu não importava quem fosse, mas que não viesse falar comigo. Entendeu? Eu não queria nem saber. Sim. E aí, naquela hora que ela falou, eu pensei assim comigo: não tenho nada mais a perder, porque eu já procurei tudo aí e nada foi resolvido. Um a mais, um a menos. Vamos lá ver o que vai acontecer. Sim. Só que aí foi o seguinte, pastor, não entrar naquela aposta, no primeiro dia que eu vi todo mundo lá louvando, adorando ao Senhor, aquele negócio, eu já senti algo totalmente diferente, aquela festa, porque era festa mesmo, sabe? Eu lembro até o louvor que eles estavam cantando lá, que não saiu da minha cabeça daquele dia. Tem até hoje? Pois tem. Então vai, irmão Roberto, viu? Aí, pastor... O senhor lembra? Não lembro, mas eu não sei cantar, não vou arriscar, não vou arriscar, não vou arriscar. Tá bom. Mas eu sei o louvor. E aí foi o seguinte, eu já senti aquela paz dentro de mim. Sim. Eu já senti aquela paz dentro de mim e vi tudo naquele dia acontecendo. Houve o apelo, só que eu não sabia o que era apelo. Mas eu voltei outras vezes lá. O senhor lá. não aceitou porque o senhor não sabia porque eu não sabia o que era, mas eu sabia que era o lugar para mim. Sim. Eu sabia que era aquele lugar que era para mim mesmo, naquele dia já. Sim. E aí eu não sabia o que era e passou aí uns 3 cultos. Aí foi que eu vim entender que quando eu entreguei a minha vida a Jesus, a partir daquele dia, tudo mudou na minha vida. Rapaz. Tudo mudou, pastor. E os remédios? Deixou os remédios? Tudo. Eu fui para um retiro, né? Primeiramente, eu tinha uma resistência ainda de ir para o retiro, encontro com Deus. O encontro com Deus. Com Deus. Mas eu queria ser curado, pastor. Mas eu queria ser curado. Eu queria sentir aquela paz toda lá na igreja, mas eu não queria frequentar, não queria ser crente, porque eu buscava a minha cura. Uma responsabilidade com Deus, um compromisso. Pois era, não queria. O senhor só queria receber a bênção e ir embora. Aí o que acontece? A insistência. A insistência, o meu pastor insistindo lá, e eu não queria tal. Quando foi um dia, ele chegou, ele não era pastor ainda, o pastor Wellington, uma bênção, pastor, Deus abençoe grande a sua vida. Shalom, pastor. Pastora do avivamento, Deus abençoe a sua vida. Pastor Andréia, isso. E aí um dia ele chegou na minha casa porque ele colou em mim. Sim. Ele colou mesmo em mim ali, não dava um espaço. Igual um chiclete. Igual um chiclete. Aí ele chegou um dia em casa, falou: seu Antônio, vamos dar uma volta de bicicleta comigo? Ele chegou de bicicleta, eu falei: vamos. Nós saímos, quando eu pensei que não, ele chegou na casa do apóstolo. Apóstolo Dailton. Amém. Shalom, apóstolo. Deus abençoe. E aí, quando ele chegou lá, eu senti aquele impacto. Puxa, mas o cara me trouxe aqui. Ele te chamou para andar de bicicleta? Para andar de bicicleta. Te enrolou e levou lá na casa do apóstolo. Aí, quando ele chegou lá, o apóstolo, ele falou com o apóstolo: pode ser o Antônio, não está querendo ir para o encontro com Deus.
Aí o apóstolo já falou, deixa ele um pouco aqui comigo, vem cá, me chamou para sentar. Com aquela calma. Senta aqui, queridão. Ei, rapaz. Aí sentou ali no sofá, começou a conversar comigo, falou assim, qual é o problema meu? Você é financeiro, essas coisas assim, o pessoal parcela, tal, aquele negócio que a gente paga para ir para o retiro, né? 3 dias, tal, aquele negócio lá. E aí, pastor, eu falei, não é isso, porque eu tinha, né? Não é isso, não. Mas qual que é? Por que você não quer ir? Qual é o seu problema que você sente? Aí eu fui contar para ele o que eu sentia, a questão da depressão, a questão da angústia que eu saía. Quando eu falei que eu sentia angústia, ele falou, seu problema, na hora, profeta de Deus, Amém. a porta da Ilha. Ele falou assim, o seu problema é espiritual. Amém. Você pode ir para o encontro com Deus, você pode ir para o retiro, porque se você não for curado, quando a gente voltar, eu vou fazer questão de entregar o microfone na sua mão e você vai falar para toda a igreja que eu sou um mentiroso. Rapaz. Aí eu falei, Jesus, é tudo que eu quero ser curado. Então, já vamos. Amém. Naquele dia lá eu já fechei, e vamos. Eu fui para o retiro, mas só que na minha cabeça, pastor, era assim, eu vou, eu recebo a bênção, você curado, quando chegar aqui, cada um para o seu lado. Rapaz. Pois é. Só que aí é o seguinte, o encontro era com Deus. O encontro é com Deus. Quando eu cheguei lá, pastor, tudo mudou na minha vida. Tudo foi diferente. Eu nunca, durante 49 anos, o que eu nunca tinha chorado, porque eu carregava aquilo comigo. Macho não chora. Lógico. Era o que os meus pais passavam. Nós somos machões. O macho não chora. Eu também concordo. Mas lá, pastor... Não, o senhor chorou? Chega um leão, aí você volta um gatinho. Você entendeu? Não teve jeito. O senhor chorou mesmo? Eu chorei. Mas foi aquele choro lavando tudo, arrancando tudo de dentro de mim. Eu senti um peso tão grande sair das minhas costas, pastor. Rapaz. Mas eu chorei, eu fiquei durante os 3 dias chorando. 3 dias? Chorando, mas choro mesmo. Pastor, no último dia eu já queria parar de chorar e eu não conseguia. De tanto a glória de Deus, a glória de Deus. Amém. A glória de Deus, e eu fui transbordado. E aí naquele dia, o último dia, um rapaz, um dos servos, veio entregar o medicamento para mim e falou, você pode levar faixa preta. Ele falou, você pode levar para casa. Se você quiser. Mas você não vai precisar mais tomar isso daí. Amém. Mais um profeta falou para o senhor. Mais um profeta. Você não vai mais precisar tomar isso aí. Aí eu falei, bom, se já falaram lá que eu estava curado e aqui eu não preciso mais tomar o medicamento, então glória a Deus. Amém. Só que a partir daí, pastor, nunca mais, nem álcool, nem cigarro e nem medicamento. Mas não veio aquela vontade de beber esses negócios? Olha, os medicamentos ainda me tentaram, porque viram vício. O corpo, né, lá, pede, né? Lá é uma química, é uma droga. É uma droga. Você depende daquilo. Mas o álcool e o cigarro ficaram lá mesmo. O senhor ficou com nojo? Nunca mais. As pessoas falam que fica com nojo. Totalmente. Uma pessoa, quando chega perto, um cheiro de álcool, cheiro do cigarro, cerveja, misericórdia. Agora o senhor tem até nojo do cheiro disso aí, graças a Deus, porque o sangue de Jesus me libertou. Amém. Por completo. Por completo. E os medicamentos, só que eu também não tomei mais. Mas eu fiquei durante 15 dias e 15 noites sem dormir, de forma alguma. Naquele dia, durante esses 15 dias, foi um atormento na minha vida. Só que quando foi no 15º dia, 15ª noite, eu sem dormir, mas sem dormir mesmo. Sem dormir mesmo. E eu falei para o Senhor, se de hoje para amanhã eu não dormir, amanhã eu vou voltar a tomar o medicamento, porque eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando sem dormir, eu estou me sentindo muito fraco. Pastor, quando fui eu orando à noite, naquele dia, algo aconteceu na minha vida. Algo aconteceu na minha vida, algo extraordinário, uma luz clara. Amém.
naquele momento, uma luz clareou na minha vida, sim, de uma tal forma sim, que eu fui para a cama e eu não vi mais, porque eu fui transportado, sabe? sim. Fui O senhor nem levado, sabe, o senhor não nem sabe sei como que como. foi. O senhor... Pastor, mas eu desmaiei de tanto dormir. Amém. Mas não era um sono qualquer. Uhum. Era você acordar e sentir, sabe? Quando você se sente tão satisfeito, tão Sim. alegre, porque Amém. aquele sono de Uhum. descansar mesmo, sabe? Sim. Aquela alegria. Mas eu só queria dormir, eu só queria Cristo, porque eu sabia que era Ele. Amém. É Ele que tinha feito aquilo na minha vida. Sim. Eu apaguei, pastor. Mas eu dormi de uma tal forma. E de lá para cá, eu nunca mais precisei tomar medicamento para mim dormir, para coisíssima nenhuma. Amém. Eu Glória a tomo Deus. medicamento como qualquer uma outra Sim, pessoa normal sim. toma. Você tem uma dipirona, gripe, né? você tem uma dor, sente uma coisa assim, É. mas os medicamentos que eu tomava Faixa por causa preta. disso, Não, nunca tudo. mais. Jesus me libertou de uma Sim. tal forma Sim. que eu sou apaixonado por ele hoje, Rapaz, sabe? o senhor... Eu tenho a minha maior Amém. alegria é falar desse Jesus para as outras pessoas. Amém. Sabe? Por isso que o senhor está aqui para gravar, né? Com certeza. Esse testemunho para todos saberem Pois é. da obra de Deus. E muitas coisas aconteceram, né, pastor, que me levaram, você entendeu? Que me levava a me afundar cada vez mais. Sim. E Jesus, ele me deu essa oportunidade. Ele soprou em mim o fôlego de vida e me deu uma nova vida. Sim. Por isso que no começo eu falei que eu me sinto um jovem, porque Jesus, ele me deu esse espírito jovem. Amém, graças a Deus. Ele me deu esse espírito jovem. Ele me deu essa nova chance com o espírito jovem. Sim. Você está entendendo? Com certeza. A disposição, não é? É. Glória a Deus. Ô, seu Antônio, e por que o senhor começou a beber, o senhor acha? Pastor, eu nasci no sertão, né? Sim. Eu nasci no sertão do Piauí. Lá eu vivi no sertão mesmo, do meu nascimento até os 20 anos. Sim. E eu nunca tive muita liberdade, você entende? Eu nunca tive liberdade para ir em festa, porque eu sou filho adotivo. Sim. E o regime comigo era um pouco mais fechado, sabe? O regime comigo era mais pouco fechado. Aquelas outras pessoas, outros colegas até que ainda eles tinham uma condição financeira, né? Os pais davam, arrumavam, aquele jeito lá, e eles iam para a festa e tal, aquele negócio, e eu não tinha isso. Só que quando eu vim embora para cá, para São Paulo, quando eu cheguei aqui, eu encontrei esses amigos. Sim. Você entende? Quer dizer, aliás, eu fiz essas amizades e eu comecei a conhecer o álcool. Sim. A princípio, parecia ser a mil maravilha. Porque alegria, você entendeu? Alegria. Eu tomava e não sentia nada. E aí, o que acontece? No outro dia, você passava o efeito, mas você viu que você ficou alegre, você voltava a fazer de novo. Ali ele vai te algemando aos poucos. Sim. Você entendeu? Aí chegou um certo tempo... Aí isso era solteiro. Solteiro. Sim. Mas mesmo casado, depois de eu casado, eu continuei aí por muito tempo. Essa farra logo no início eu solteiro, você entendeu? Sim. Mas eu conheci a minha esposa e aquilo lá virava tudo festa, você entendeu? Ela também não ligou muito e acabava tudo como se achava que era só alegria, sabe? E aí chegou ao tal ponto, como eu passava no psiquiatra, na psicóloga, você entendeu? Por causa da depressão. E aí eu falando para ela que eu tinha esse vício do álcool. Ela perguntou se eu tinha vício, eu falei que tinha vício do álcool. Aí ela foi mais fundo, perguntou como que era esse vício. Aí eu falei todos os dias. Mas você ingere quanto? Aí eu falei a quantidade de cerveja que eu bebia por dia. Aí ela falou, olha, é impossível. Olha só, pastor. Ela falou, é impossível você deixar sem a ajuda de um profissional. Você precisa procurar um profissional da área para que você venha largar o vício. Só que ela não sabia que eu ia conhecer o mestre dos mestres. Ela não era crente, porque se ela fosse crente, ela já sabia. tinha me aconselhado, não era? Sim, pois sim. era. Você entendeu? E aí
por quê? Eu vim conhecer o médico, o profissional acima de todos, né? Sim, que conhecia sim, tudo, né? Com certeza. E ele me libertou por completo, porque ele limpou o meu sangue, sabe? O sangue dele limpou o meu. Amém. E eu me libertei totalmente. Graças Foi dessa forma que começou o álcool e o cigarro. Foi achando que é como se sentia, como diz, se sentia um passo fora da gaiola. Sim. Você entendeu? Voando. Porque quando eu saí de lá, eu achei que eu estava Porque lá livre. o senhor estava preso na gaiola. Na gaiola. Né? E aí, dentro da cabeça do senhor também ficava reprimido, tipo um trauma que ficava dentro do senhor. Pois era. E na hora que eu provava o álcool, aparentemente aquilo parece que sumia. Você entendeu? Parece que desaparecia. Só que no outro dia eu estava do mesmo jeito. Sim. É assim que o álcool faz. Nós estamos falando do álcool porque é aquilo que eu consumia. Sim. Mas quem está na droga também Sim. é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele se sente, naquele momento, ele acha que ele está se divertindo. Sim. Ele acha que é aquilo. Quer dizer, porque ele abandonou a vida. Sim. Ele não tem mais ânimo para a própria vida. Sim. Você entendeu? Ele acha que a vida dele já é aquilo. Ele precisa ter essa experiência, sabe? Entendi. Ele precisa ter essa experiência com Cristo. O seu Antônio, na hora quando o senhor chegou do encontro, o senhor ficava sem dormir, o senhor passou aqueles dias sem dormir e não tomou o remédio, mas alguma coisa falava para o senhor tomar o remédio, para o senhor dormir? Toda o senhor hora. Falava, não, e o senhor resistiu. Ele falava, você não vai conseguir. Você não vai. Na minha mente era aquilo, você não vai conseguir. Você pode voltar a tomar o remédio, não vai. E eu escutava aquilo, eu sozinho, mas eu escutava de pessoa. Pessoa falando, olha, você precisa entender. Olha só, você precisa entender, tem pessoas que tomam isso aí pro resto da vida. É escravo mesmo. Né? Não, isso aí é normal. As pessoas, tem muitos que tomam pro resto da vida isso aí. E eu ficava pensando, não para mim. Amém. Quer dizer, comigo. Eu falava, não para mim. Eu não vou viver na dependência disso daí. Sim. Aí a minha fé em Cristo, porque recebi a palavra de Deus, aquilo que falava, que eu estava curado, então não. Eles são um homem de Deus. Sim. É um profeta de Deus. E ele falou que eu estou liberto, eu vou estar liberto. Sim. Mas na minha mente, pastor, você vai ter que voltar a tomar. Você precisa... É só você tomar, você vai voltar a dormir. Olha só. Rapaz. É só você voltar a tomar o medicamento e você volta a dormir. Você já pensou se o senhor tivesse voltado a tomar? O senhor estaria tomando até hoje. Até hoje. Você entendeu? Por quê? Porque eu recebi a palavra, recebi a bênção, mas não obedeci. Porque aí tem gente que fala, vou voltar a tomar, as coisas não funcionam mesmo. Fala. Aí a pessoa volta a ser escravo. Pois volta a ser escravo. Às vezes, eu costumo sempre, algumas, para motivar as pessoas, muitas vezes eu costumo fazer isso. Como eu gosto muito de correr, a gente falou isso aí, teve um dia que eu saí de casa, pastor, teve um dia que eu saí de casa para correr 25 quilômetros. Eu falei, hoje eu vou fazer isso, hoje eu quero quebrar meu recorde. Eu vou correr 25 quilômetros. E eu fui para o Parque Ecológico. O Parque Ecológico tem um lugar muito lindo, um lugar, sabe, a natureza, dá de cara com a natureza, e eu fui. Quando eu corri 23 quilômetros, eu me senti muito cansado. Eu senti muito cansado e eu olhei e falei, não vou conseguir. Naquele lá, não vou conseguir. Só que naquele momento me veio na mente, olha para trás. E eu olhei. Eu olhei para trás e aí me veio uma voz falando desse jeito assim, você já correu 23, só falta 2. Se você parar para você correr 25, você vai ter que começar lá do começo, de novo. E naquele momento eu senti uma força que não estava mais dentro de mim. E eu consegui completar os 25 quilômetros. Então, o que eu quero dizer com isso? É que tem gente que está na caminhada para desistir, para conseguir a vitória. Ele já está com um certo tempo, mas as tentações vêm. E ele precisa resistir, porque só mais um pouquinho aquilo vai passar. Já está passando, sabe? Mas se ele desiste ali,
ele vai cair, ele vai voltar lá para a estaca zero novamente, sim. Você entendeu? Então ele precisa saber, se já passou 4, 5 dias, é sim. Possível. Uhum. É possível, você Amém. Entendeu? É possível, ele vai conseguir. A pessoa tem que vencer o próprio eu. O próprio eu, você entendeu? Ele saber que ele precisa entender, em primeiro lugar, que Jesus está com ele. Porque é a promessa dele, sim, né? Sim. A promessa de Jesus é: eu estarei contigo. Sim. Vai e se esforça, tem bom ânimo. Sim. É a promessa dele. Então ele precisa. E ele precisa vencer ele. Em primeiro lugar, ele precisa vencer ele mesmo. Mas eu estou com vontade. Mas não vai morrer. Resista. Resista Amém. A isso, porque vai passar. Uhum. É assim, é dessa forma. Foi assim comigo, vai ser na vida dessa pessoa também que está lutando. Amém. É a força, porque você precisa acreditar nas promessas do Senhor, e Ele sim. Diz que Ele está conosco, sim. Ele não vai nos abandonar. Então, só mais um pouquinho. A gente tem que ter força para resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Né? É só você insistir, persistir. Eu já fiz essa oração para o Senhor. Senhor, na tua palavra está escrito, sim. Na tua palavra está escrito que se eu resistir o mal, ele vai fugir de mim. Só que ele não está querendo fugir. Sim. Me ajuda. Uhum. Me ajuda, me dê força. Amém. Para mim resistir isso Amém. Daí. Porque é dele, né, que vem a nossa força, não é? Pois é. A gente sozinho a gente não consegue. Não consegue para quem quer. Por exemplo, se eu estou com um peso aqui e o pastor está do meu lado e eu não estou conseguindo, pastor, me dê uma força aqui, não é verdade? Sim. É claro. Então é dessa forma. Assim é com Cristo conosco. A nossa experiência com Ele. E assim nós estamos conseguindo a vencer a cada dia. Passar isso para as pessoas que se sentem algemadas, que acham que não vai conseguir, sim. Que não tem. É possível. Amém. É possível. Então, o vício tem cura. Tem cura. Qualquer vício. Tem cura, tem libertação. Pode ter certeza, irmão, pode ter certeza que você vai ser curado, você vai ser liberto. Amém. Você só precisa ter um pouco de força. Pouco de força, e segurar na mão de Cristo, porque com certeza você vai ser mais do que vencedor. Você não vai ser um vencedor, sim. Você vai ser mais do que vencedor. Amém. Ô, seu Antônio, e o senhor gosta de orar? Eu gosto muito de orar. Pastor, nós temos aqui, na nossa igreja, todo dia tem a oração. Sim. Tem oração das 7 às 8 da manhã, sim. Todo dia nós temos o fruto fiel. Aliás, essa oração é de segunda a sexta. O fruto fiel que é todos os dias. Agora passou o fruto fiel, mas a oração continua. E assim, eu resolvi participar, eu já venho aí quase com um ano, um pouco mais de 7 meses que eu já venho aí na caminhada, nas orações, sim. Junto com as irmãs. Uhum. Mas, pastor, uma igreja grande, e cadê os homens? E o senhor está lá no meio das irmãs? No meio das irmãs. Lá no meio das irmãs. Certo. Ainda bem que as irmãs me recebem bem, você Amém. Entendeu? Junto lá e a gente está somando. Mas o que eu gostaria muito é que os irmãos também participassem. Sim. Porque é das 7 às 8, eu acredito que muitos têm esse horário livre, disponível para estar lá. Uhum. Só levanta um pouquinho, faz um pouquinho de sacrifício. Se não der para ir todo dia, vai 2, 3 dias por semana. Será que eles acham que homem não precisa de oração? De oração, porque está indo só as mulheres. Um dia eu fiz até um apelo na igreja, assim, mas o pessoal não se animaram muito. Parece que não valeu muito o meu apelo, convidando os irmãos para participar. O senhor convidou os irmãos? Convidei os irmãos, mas... aí encheu de gente no outro dia. Não encheu, não. Não. Mas eu estou esperando. Amém. Eu espero que os irmãos possam estar escutando esse meu testemunho aqui. Aleluia. E venha despertar na mente dele, pastor, porque nós precisamos da oração. Sim. Nós precisamos dessa intercessão, porque eu sou fruto de oração, pastor. Sim. Eu sou fruto de oração. Depois que eu me converti, que eu fiquei sabendo que havia um exército orando por mim. Rapaz. Olha só. E eu nunca imaginei era que guerra, isso era guerra, porque já pensou do jeito que eu não queria nem saber de forma alguma.
A batalha o senhor quase não foi. E quase não fui. Se o apóstolo não desse uma palavra para o senhor ali... Com certeza eu não teria. Só pela conversa do pastor Welles, dificilmente ele ter me ganhado. Rapaz, mas o apóstolo, com aquela fala mansa ali, não é? E ele acabou, porque também foi direto, né? Na ferida, né? Sim. Ele já falou qual era o meu problema, o que era, sim. E ele determinou na minha vida que eu estava curado. E assim a gente vem. Por isso que a gente tem que ser um intercessor. Sim. Por isso que nós devemos. Muitos irmãos que estão na caminhada nunca tiveram... Porque ele pode até falar assim, pastor, não, mas eu oro em casa, não, mas eu falo... Não, mas há essa necessidade, porque quando ele vai, ele está vencendo ele, pastor. Sim. Ele está vencendo ele mesmo. Sim. Por quê? Porque ele não está indo, não é porque ele não tem tempo, é porque ele não está conseguindo vencer ele mesmo. E muitas vezes a gente dentro de casa, você está orando, um chama, outro fala aquilo lá, interrompe, você entendeu? Não é a mesma coisa. Então, quando a gente começa a vencer a gente mesmo, aí aquilo se torna um hábito, né? Se torna um hábito. O senhor faz naturalmente, é igual andar de bicicleta. Com certeza. Subiu, pedalou e vai indo. Uma das personagens da Bíblia que eu me inspiro muito, Moisés e Davi. Sim. Davi, se você for ler sobre Davi ele não fazia nada sem consultar o Senhor. Sim. A única vez que ele não consultou o Senhor, ele caiu em pecado. Sim. Ele não consultou o Senhor, ele não conversou com o Senhor. Um dia só, hein? Um dia. Você está entendendo? Davi era para estar na guerra. Mas ele ficou no palácio. Então, olha, é o momento, sai da tua tenda, vai até lá. É uma horinha só, pastor. É uma horinha só. É o que Deus está pedindo. Porque se Deus quisesse que você ficasse um meio-dia, ele ia colocar lá na igreja, ó, das 7 até o meio-dia. Você entendeu? Mas ele está pedindo uma horinha só. Pois é. Senhor Antônio, e no encontro com Deus hoje, o senhor é servo lá? Pastor, só para você ter é um privilégio. Eu me sinto muito privilegiado. Mas tem que lavar panela. Pois é. Tem que lavar banheiro também. E eu fui chamado para servir. Aqueles que fizeram para mim, hoje, eu estou lá com a maior alegria lavando panela. Agradece? Sabe quem agradece isso, pastor? A minha esposa. Agora, sabe por quê? Por quê? Porque eu não fazia isso antes em casa. Na sua casa o senhor não fazia? Você era machão nada. Era machão, você entendeu? Não, que é isso. Você entendeu? E eu fui para o encontro, e aí lá... O senhor foi um leão, foi um pitbull, e voltou uma lessa. E aí eu passei, aí me fui chamado para ir como servo, eu fui como servo, e eu vi que isso é uma vida normal, que você traz alegria, não só para você, como para os outros. Como a minha esposa hoje é feliz por causa disso. Eu ajudo ela a fazer as coisas em casa. E eu lavo panela com a maior alegria lá. Lavo mas prato, as panelas lá não é panelinha, não. Não, lá é panelão. Lá cabe o senhor dentro das panelas. Lá. Mas a gente lava com a maior alegria. Lava os banheiros, varre e tudo. Cuida dos irmãos. Sim. Você entendeu? Cuida dos irmãos lá. Hoje eu entendi que o Senhor me chamou para isso. Porque eu não fazia nada disso. O senhor faz porque o apóstolo te manda. Por isso o senhor faz, é isso? Não. De jeito nenhum. Pela alegria? É pela alegria. Somente pela alegria. Somente porque a gente sabe que está servindo. O pastor Welles manda o senhor lá. Não. Força. Não, também? Não manda. Ninguém manda. Ninguém manda. A gente é o prazer. Faz tudo por prazer, tudo por alegria. Deus transformou mesmo. Graças a Deus. Hoje eu me sinto essa pessoa totalmente transformada pela graça do Senhor. Então, se eles precisam do servo, o senhor está lá. Não precisa nem perguntar. Não precisa nem perguntar, porque você aprende tudo. Lá você aprende tudo. Você entendeu? Não precisa, ninguém depende um do outro para isso. Aliás, nós só somos uma equipe, né? Sim. Porque a gente anda lá, a gente se encontra todo mundo lá e a gente divide as tarefas lá, ou soma, vai junto. Uma escala. Tem a escala, você entendeu? E é assim, pastor, só para você ter uma ideia, como é 100% Deus no negócio, nós somos o primeiro a chegar,
e o último a sair. Ixi. Nós somos o primeiro a levantar e o último a ir. E que hora você quer acordar, então? O primeiro a levantar? Nós vamos deitar 3 horas. Já vai dormir umas 2 horas. Vai dormir... Nós vamos se deitar 3 horas da manhã, quando das 5 horas a gente já está de pé. Cochila 2 horas. Mas ninguém se cansa. Ninguém se cansa, sabe? Você não se sente cansado, porque Jesus falou que o fardo dele é leve, você entendeu? Então é ele. E ele renova as forças. Renova, você se sente. Olha, quando eu subo de lá, eu fico renovado. Rapaz, é lá onde eu recarrego as minhas baterias. O natural era só voltar de lá exausto. 3 dias ralando. Mas você volta renovado. É só Deus mesmo na vida. Você volta cheio do vigor. Sabe? É algo maravilhoso, pastor. Então, olha, Antônio, as pessoas não entendem isso aí, não, não entendem. Eu quero dizer para quem está nos ouvindo que Deus, ele é tudo nas nossas vidas. Ele transformou tudo na sua vida. Tudo na minha vida Hoje eu me sinto uma pessoa totalmente diferente. Rapaz. Porque assim, as lutas vêm, mas as batalhas, ela vêm. Mas só que você sabe com quem que você está. Você sabe que não é você que vai vencer. Porque ele já falou que essa peleja não é nossa. É ele que batalha por nós. Então nós somos vencedor. Então a gente tem que andar pela fé, conforme está escrito na palavra. Agora, tem uma coisa que ele fala: não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Olhe para o alvo, que é onde você quer chegar. E é Se isso não que tiver alvo, vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Então... É como uma vida natural. Como uma vida natural, você precisa saber o que você quer. Se você quer ser um engenheiro, o que você tem que fazer? Estudar, não é verdade? É necessário. Não tem como você chegar lá. Se você está dentro de uma empresa e você quer ser promovido, você precisa se esforçar, não é verdade? Você precisa mostrar que você é capaz. Assim é o reino de Deus. É preciso você deixar todo o embaraço para trás. Deixa, esquece tudo aquilo e siga para o alvo, porque é Cristo. É Ele, somente por Ele. E é tudo por Ele. Graças a Deus. Graças a Deus, não é? Rapaz, então, quem te viu, quem te vê. Pois é, pastor, graças a Deus. Até sua esposa também deve falar assim, não foi com esse que eu casei, não foi esse Antônio, não. Vou falar assim, a minha esposa, às vezes, o Antônio morreu. Às vezes ela diz desse jeito assim, puxa vida, mas eu não sei como você consegue ficar tanto tempo de joelho aí. Eu falei, filha, eu vou ser bem franco para você. Eu me sinto necessitado porque a oração para mim é um alimento, sabe? Eu me sinto essa pessoa necessitada. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, que muitas vezes eu não vejo isso. O tempo passa, o senhor nem vê. Eu não vejo, você entendeu? Porque eu estou em outro lugar. Eu não estou mais ali, você entendeu? Pois é, eu me sinto assim, quando eu penso que não, já passou o meu alimento. Se eu não orar, parece que ficou faltando alguma coisa. Na realidade, está faltando mesmo, né? Mas se eu não... Enquanto eu não orar, fica aquele negócio, meu Deus, eu ainda não orei ainda, preciso tirar esse momento, sabe? Então, quer dizer, faz parte da vida da gente quando a gente coloca isso em prática, não é verdade? Então, já faz parte da vida da gente. Se a gente for olhar para a Bíblia, tem muitas pessoas, um desses grandes exemplos, Davi. Davi, ele não fazia nada sem pedir a direção de Deus, não é verdade? E tudo, porque quando você intercede pela pessoa, você tem que se consagrar, você entendeu? Você precisa abrir mão de muitas coisas, você precisa deixar algumas coisas de lado, porque você vai estar na presença de Deus. E Deus é santo, não é de qualquer jeito. É tão tal que Moisés, quando ele estava lá no Monte Sinai, que ele viu a sarça pegando fogo, Deus falou, Moisés, tira a sandália, porque o lugar onde você está é santo. Pois é, e Deus é santo. Então a gente precisa, não é de qualquer jeito que a gente está. E a gente entra em defesa da pessoa. A pessoa, muitas vezes, a gente vê que a pessoa está no erro e a gente pedir mais uma chance para aquela pessoa. Senhor, tem misericórdia, dá mais uma oportunidade a essa pessoa, porque eu sei que ele vai ser um fruto fiel.
E se a pessoa não for, a gente tem que continuar trabalhando, Tem né? que continuar. Infelizmente. Se a pessoa ficar no meio do caminho, desistir... A gente muitas vezes fica desanimado, você entendeu? Porque você gostaria de ver as coisas diferentes. Lógico. A gente gostaria de ver a pessoa rendida ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz que esse mundo jaz do maligno, não é? Sim. Então, as tentações, elas vêm. E aí, se você se deixa levar pelas fraquezas, né? O senhor Antônio, e esse projeto que vocês estão fazendo na segunda-feira? Clamor contra as drogas. Clamor contra as drogas. Rapaz, é um projeto bonito, né? Um projeto. Pastor, graças a Deus, a gente tem resgatado vida. Esse projeto, o líder é o Danilo. O Danilo. Nós também. É o Danilo, eu, o Claudeci. Sim. O Claudeci já veio aqui. Sim, já veio o seu Everaldo. Sim. O meu genro, o Maviael. O seu Everaldo é aquele que parece com o senhor, que eu faço confusão? Sim. E o meu genro, o Maviael, né? Sim. Nós cremos que essa equipe vai aumentar, porque nós precisamos. Graças a Deus, as coisas estão estendendo. A gente vinha com esse projeto já há algum tempo, mas a gente não tinha conseguido ampliar a visão. Sim. Você entendeu? Hoje a gente está com uma visão mais ampla, a gente tem parceria com as casas de recuperação, hoje a gente resgata a pessoa, envia para a casa de recuperação. Graças a Deus a gente tem tido muito resultado positivo, com pessoa transformada. Você entendeu? Amém. Com pessoa transformada. E ao fato da gente mostrar para essas pessoas que é possível, que é possível, essa é a nossa motivação passar para eles, sabe? Que é possível. Você se encontra nessa situação, mas é possível você largar tudo isso com Jesus, com Deus no coração. O senhor Antônio, na sua época, se alguém tivesse te convidado, o senhor teria ido? Seja sincero. Pastor, eu não posso mentir. Então, eu não queria saber de crente. Mas se alguém chamasse o senhor, tipo assim, se fosse Alcoólicos Anônimos, alguma coisa assim, ó, vamos para lá, naquele lugar ali, porque aonde vocês fazem é o quê? Uma reunião, não é? É uma reunião. Não é nem igreja, lá não é igreja. Não. Lá é um salão. Lá é um salão. É um salão. É um salão que durante o dia é usado para umas coisas e à noite... E à noite está disponível para toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Lá na Rua Palhoça. É lá na Rua Palhoça. O número acho que é 181. É 181 lá. 181. É 181. É esse mesmo. Certo. Rua Palhoça. Eu não garanto. Eu não garanto. Porque naquela época eu tinha um coração muito duro. Muito duro mesmo. E eu não queria saber. Mas hoje o senhor faz o convite para a pessoa aparecer lá? Tem muita gente que mesmo assim ainda fala não também? Está com o coração duro? Muito. Olha, só para você ter uma ideia, hoje eu recebi, antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem da esposa de um rapaz que a gente tentou ajudar ele aí de tudo quanto foi culto. Nós fizemos culto lá num galpão e tudo, tentamos ajudar ele de todas as formas. E ele não quis. Ele falou, não quero, não preciso. Nós oferecemos até a oração para ele, ele falou, não. Nem a oração ele quis. Mas o que aconteceu? As coisas não foram muito fáceis para ele. Ele teve agora, a esposa dele falou para mim que ele teve uma overdose. Caiu, quebrou um joelho. Agora ele decidiu, sabe? Agora ele quer. Agora ele quer. E Amém. aí ela entrou tarde. em contato, porque ela sabia que a gente tinha feito isso, né? Ela entrou em contato. E aí eu já entrei em contato com o Danilo, nós vamos fazer uma visita a ele e vamos resgatar essa alma, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos que agora chegou a hora dele. E assim, mas como ele, tem muitos que têm a resistência. Que resiste. Há um sábado aí passado, nós fomos fazer um resgate e estava tudo certo. Só que o rapaz, sabe o que ele falou? Eu vou se vocês deixarem eu usar antes de ir. Infelizmente, você não está preparado para ir. Por quê? Não é o que você quer, não é parar? Eu falei, então... Mas não deixou ele nem dar uma bicotinha no negócio ainda, seu Antônio? Não. Só uma despedida. Cancela agora. Nem para dar uma despedidinha ali. E aí dar uma cheirada, olha só, pastor. Para ir mais calmo assim, não tem jeito não?
Não. Aí ele desistiu. Ele desistiu. Só que nós cremos também no poder da oração, que Amém. Deus vai trabalhar na hora dele. Sim. E ele vai se arrepender que ele já está disso. sendo incomodado para deixar. Com certeza. Mas só para você ter uma ideia, a importância Sim. do projeto. Sim. Eu estava com essa camisa, Sim. passou um rapaz de lá e viu. Baixa a mão para a gente ler. Olha lá. Clamor contra as drogas. Pois é. Sim. Ele viu e saiu de lá, desceu da bicicleta dele, veio até a gente e pediu ajuda. Vocês podem me ajudar? Pelo amor de Deus. Eu quero participar dessa reunião com vocês. Quer dizer, Deus tem um plano. Ele lá não quis, mas esse rapaz nós estamos aguardando, porque nós passamos um endereço para ele e tudo, nós cremos que ele vai aparecer lá. Em nome de Jesus, não é? Pois é. Mas tem essa resistência, como foi a sua pergunta, tem muita resistência. Assim como era eu. Mas você acha que é pessoa orgulhosa? Orgulhosa. Acha que não precisa de ajuda? Acha que não precisa de ajuda, você entendeu? Acha que Deus é uma ilusão, você entendeu? E no seu caso, que o senhor tinha mais poder aquisitivo, isso também... Porque o dinheiro suplia, não é verdade? Então você achava que era isso aí. Mas eu tomei uma rasteira. No seu caso, se precisasse pagar uma consulta lá de uns R$1.000, o senhor pagava na época. O senhor queria... Era fácil, porque eu queria era encontrar ser curado. A cura. Eu queria ser curado. E lá no encontro, o senhor pagou quanto lá para ser curado no encontro? Nada. Nada? Só receber a graça de Deus. Mas foi de graça que o senhor... De graça. O milagre foi de graça? E fui muito bem tratado. Não pediram, não, rapaz, dinheiro? Porque não, o seu milagre era grande, né? Então tinha que pagar pelo menos uns dinheirinhos aí caprichado. Mas graças a Deus não me cobraram nada. Não deixou um carnezinho lá para pagar a prestação, não, de tanto nada, que era. Graças a Deus. Viu? Não, rapaz, foi uma bênção de graça. A bênção. E o tanto que eu já tinha gastado, pastor. O tanto que eu já tinha gastado. Dava para comprar uma casa. Eu me lembro que aí na década de 90, eu fui... Olha só, fui numa macumbeira na Aparecida. Meu Deus do céu, na Aparecida. Rapaz, falar que a mulher era boa, o senhor foi lá? Meu Deus, eu fui lá. Pastor, eu deixei um cheque. Vixe. Naquela época eu deixei um cheque de R$400 lá. Eita, rapaz, naquela época. Meu Deus, naquela época. E o encontro com Deus era lá na Aparecida também ou não? Era aqui pertinho? Aqui pertinho, aqui do lado. A sua bênção estava aqui pertinho. Sítio abençoado e tudo, você entendeu ainda? E ainda a liberdade de você ficar lá de bermuda, de chinelo. Sim, louvando a ouvindo Deus, louvores. E sendo tratado. E aprendendo a palavra. Aprendendo a palavra, você entendeu? Olhando para o irmão e dizendo assim, bonito, hein? Pois é, viu? Pois é, graças a Deus... Não tive despesa nenhuma com isso. Sabe? Tá certo. E eu saí curado. Amém, graças a Deus. O senhor Antônio, o senhor não se arrepende de ter ido para o encontro com Deus, não? Não. E aconselho qualquer um ir. O senhor voltou chorando, seu Antônio. Quando a gente vai em algum lugar e volta chorando, porque o negócio não foi bom, não. Mas no meu caso foi o contrário, pastor. Eu vinha chorando de alegria. Porque aquela angústia que eu sentia, eu não estava sentindo mais. Foi um alívio. Um alívio. É como se tivesse arrancado com a própria mão, sabe? Rapaz. Aquelas feridas, aquelas cicatrizes. Aquela dor. Sabe? Indo tudo embora. Sabe, pastor? E era Deus arrancando. Você sentia assim, Deus arrancando. Meu Deus, e cada vez mais eu com vontade de chorar. Você entendeu? Eu acho que eu não vou para o encontro com Deus, não. Senão, desse jeito, vou voltar chorando também. Pois é, graças a Deus, eu faço parte com muita alegria. Sim. De ir lá ajudar os irmãos. Sim. De transmitir esse amor de Cristo àqueles que estão precisando, sabe? Amém. Pois é. Graças a Deus. É assim que eu me sinto. Amém. Sabe, pastor? Senhor Antônio, o senhor quer falar mais alguma coisa? Pastor, olha, sinceramente, o meu testemunho, se a gente tivesse um tempo disponível, aí a gente ia virar à noite, né? Rapaz. Mas aqui eu me sinto muito satisfeito de transmitir essa mensagem. Espero que ele toque no coração deles as pessoas que possam estar se sentindo como eu me sentia antes no passado. Que eles possam abrir os olhos dele para Cristo e dar lugar
para que o Senhor trabalhe na vida dele. Sim. Porque se ele fizer isso, ele vai ver a alegria que ele vai ter, Sim. uma alegria diferente. Ele Sim. não vai precisar de álcool, ele não vai precisar de medicamento, Sim. ele não vai precisar de droga, ele não vai precisar dessas coisas Sim. para preencher o vazio que há no coração dele. Só Cristo pode fazer isso, em nome de Jesus. Amém. Glória o senhor Antônio, aquela pessoa que tem esses vícios, e o senhor quer convidar para ir para a Rua Palhoça? Ah, com certeza, com Que maior alegria. Que dia que é? Olha, pastor, nós temos começando pelo sábado, a rede de jovem, a rede muito avivada. A gente, mas lá fala das drogas? A gente fala jovem, mas até os 100 anos ele continua sendo jovem. Então, se eu quiser procurar o senhor, eu vou lá na rede de jovens. Com certeza. Rapaz. E lá na rede de jovem, ele pode ir lá, ele vai ser muito bem recebido. Sim. E no domingo nós temos 3 cultos. Sim. 3 cultos muito abençoados. Nós temos às 8, sim. Nós temos às 10 e temos às 18 horas. Sim. Tenho certeza que você vai se sentir muito amado, vai ser muito bem recebido. Amém. Lá tem uma equipe preparada para isso. Amém. O seu Antônio, mas se a pessoa quiser ir lá no clamor contra as drogas, tem? Aí tem. É na segunda-feira? É o Projeto Resgate. Projeto Resgate. É na segunda-feira, às 20 horas. Sim. Lá na Rua Palhoça. Lá na Rua Palhoça, que é o número 181. Número 181. Que horas? Às 20 horas. Às 20 horas. Às 20 horas. Pastor, aí lá tem uma equipe. Bate-papo, né? Tem uma equipe lá para ajudar. Dá um bate-papo, a pessoa vai, se ele quiser desabafar, Sim. se ele quiser conversar, Sim. quiser... Tem um momento de louvor, tem um momento de adoração, tem a palavra, você entendeu? Sim. Mas a gente faz dinâmica para a pessoa ficar bem à vontade. E pode ter certeza que se a pessoa for pela primeira vez, olha lá o que eu estou falando, você vai querer estar sempre. Amém. Porque a presença de Jesus... A presença de Jesus é notória. É a presença de Deus. Sim. Olha só o que Moisés falou. Senhor, se não for, se a sua presença não estiver conosco, não nos faça sair desse lugar. Porque é a tua presença que faz nós ser diferentes. Porque é a presença de Deus. É verdade. Nós não precisamos ir para bar, pastor. Nós não precisamos sair nas noitadas, fazendo outras coisas, procurando o preenchimento. Porque é a presença de Deus que nos preenche. Isso daí. É verdade. E lá nesse endereço que nós acabamos de falar, na Rua Palhoça 181, ele vai ouvir a palavra de Deus, ele vai se sentir amado. Porque todos que estão lá passaram por esse processo e hoje eles têm a graça de Deus. Amém. Senhor Antônio, então, chegando, vocês fazem um resgate. Isso. Né? Trazendo até vocês. Aí vocês podem, tipo assim, analisa a situação. Às vezes a pessoa não precisa nem ir para a casa de recuperação. Tem casos que nem precisa ir, só na igreja. Só lá na igreja só na igreja. É o suficiente. Nós temos casos assim. Você entendeu? Pessoas que estavam... Só um acompanhamento. Assim, isso. Hoje ele não está indo todas as igrejas porque ele começou a trabalhar. Olha só. Está trabalhando, está firme, forte, e ele está trabalhando à tarde. O senhor está falando de quem? Nós estamos falando do seu Elias. Ah, tá. Você entendeu? Ele tinha, qual era o problema dele? Era álcool também. Sim. Era álcool também. Mas hoje ele está muito bem, graças a Deus. Já está trabalhando. Restaurado. Entendeu? E está trabalhando. Ele só não está com a gente por causa do horário. Mas a gente conversa com ele, nós temos ele no grupo lá do projeto, você entendeu? Ele manda mensagem, troca mensagem e tudo. Irmão, qualquer hora dessa eu tiver de folga, eu vou estar aí com vocês e tudo. Nós temos o Jorge, que está na casa de recuperação, pastor. Nós pegamos ele na rua, dormindo na rua. Rapaz. E o problema era o quê? Bebida? É bebida. Também. Olha, e eles já sabem, um dia ele chegou lá de quietinho, porque ele foi convidado pelo seu Everaldo.
Ele foi convidado pelo senhor Everaldo. Ele chegou e ele ficou com vergonha de entrar. Sim, estava bêbado. Bêbado. Ele estava com vergonha, ficou lá tímido, porque todo fedido, Sim, né? sim. Lá sem tomar banho e Sim. tudo. Mas naquele dia ele já foi para a casa de recuperação. Amém. Porque o Danilo entrou em contato, Sim. você entendeu? E ele, graças a Deus, o semblante dele hoje é totalmente diferente. Amém. Graças a Deus. Entendendo? Então vale muito a pena. Então, a pessoa pedindo socorro, vocês ajudam. O grande passo é a pessoa pedir socorro, a pessoa querer. Uhum. Porque só funciona se ele quiser. Sim. Aí nós entramos com ajuda. Sim. Com essa pessoa. Apoio. E apoio, você Sim. entendeu? E sempre a palavra de Deus, porque é o principal, é a palavra de Deus. Uhum. Porque é Jesus que liberta. Jesus Cristo, é ele que liberta. Se não é adianta. ele que liberta. Só Jesus pode fazer isso. Entendeu? Não é o seu Antônio, correr, não é os outros nós que estão lá. Nós estamos como mensageiro o seu Antônio de Cristo. é só a ferramenta. Para transmitir. Não é nós. O senhor é uma ferramenta usada. Somente. Nem olhe para nós. Você entendeu? Mas olhe querendo Jesus. Uhum. Através de nossas vidas. Nós estamos para transmitir isso daí. Ele que limpa. Nós não somos nada se Jesus não estiver conosco. Amém. Pois é. Tá certo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pessoal, estamos encerrando aqui o nosso podcast, o testemunho aqui do seu Antônio. Graças a Deus, vocês puderam ver aí que bênção que é o seu Antônio e a obra que Deus fez na vida dele, vocês perceberam. Graças a Deus, a gente só tem que agradecer a Deus aí pela obra que Deus fez na sua vida, viu, seu Antônio? Obrigado. Quero falar para vocês que eu sou um milagre de Deus. Amém. Eu sou um milagre de Deus, porque eu estava morto e Jesus me deu a vida novamente. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. E se você quer conhecer o clamor contra as drogas, você vai lá na Rua Palhoça, número 181, lá no Jardim Industrial. Parque Industrial. Parque Industrial, aqui na região aqui de Cumbica. Isso. Jardim Cumbica. Tá bom? Vou deixar o endereço aqui no rodapé, aí você vai pegar o endereço, vai seguir. Tá bom? Você será muito bem-vindo. Amém. Com certeza. Você vai ser muito bem recebido e você vai sair cheio da glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois vou deixar aqui embaixo também o telefone de contato. Se vocês... como chama o nosso irmão que veio aqui? O Danilo, né? O Danilo, ele deixou o telefone dele de contato aqui. Isso, é o suficiente. Pode colocar o número dele? Com certeza. Então. Com certeza. Eu vou colocar o número aqui do telefone do Danilo para que vocês possam procurar quando vocês se interessarem e ir para o clamor das drogas, o projeto contra as drogas. Certo, seu Antônio? Certo. Então tá bom. Graças a Deus, né? Deus é bom o tempo todo. Né? O tempo todo Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Pessoal, quero me despedir de vocês. Amém? Agradecendo a vocês. Muito obrigado. Deus abençoe. Olha, deixa o like de vocês, compartilha, envia esse testemunho para outras pessoas. Seja uma bênção, seja usado pelo Senhor. Amém? E a gente agradece. E eu procuro apoio, como eu falei para vocês. Se vocês quiserem nos apoiar, nos enviar ofertas voluntárias, fique à vontade. Tenho aí o meu número de Pix e você faça conforme Deus toca no seu coração. Amém? Então tá bom. Seu Antônio, foi um prazer. Olha, seu Antônio, o senhor é uma bênção. Tá bom? Amém. E eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida, por esse testemunho que me abençoou, me edificou e vai edificar outras pessoas. Glória a Deus. Eu louvo muito a Deus pela sua vida, pastor, Amém. Pela oportunidade, Sim. você entendeu? Porque o que a gente mais quer é tocar o coração de alguém, não é? Sim. Saber que as pessoas venham saber que é possível a gente vencer com Cristo. Sim. É preciso a gente vencer com Jesus. Amém. E nós cremos nisso daí, que vidas serão restauradas em nome de Jesus. Amém. Assim como Deus fez na vida dele, Deus pode fazer na sua vida também. Glória a Deus. Amém. Com certeza, com certeza. Glória a Deus. Amém. Então tá bom. Deus abençoe
E shalom, shalom. Shalom, shalom. Né? Como amém. diz o nosso apóstolo, shalom, shalom. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Até uma próxima. E está convidado, viu? Amém. Não esqueça. Deus abençoe. Amém.